No último episódio eu contei a história da chegada de Eric Gilbert ao comando da equipe criativa da ECW. O criativo, porém controverso lutador, rapidamente se tornou o rei da Filadélfia e trouxe para trabalhar consigo um amigo de velha data, Paul E. Dangerous. E a história dessa importante chegada é o tema do 4º capítulo da série A História da ECW. Paul Heyman, antes de ir para a ECW em 1993, estava trabalhando na WCW. Em meados de 1991, ele tomou lá uma suspensão por tempo indeterminado ao ser acusado de vazar os planos de um combate entre o campeão da WCW, o Lex Luger, e o campeão da USWA, Jerry Lawler. Porém, em outubro daquele ano, no meio de uma disputa judicial com a empresa, ele acabou retornando no Halloween Havoc como manager do recém-chegado Rick Rude. Rick Rude, que era um top heel na WWF e que acabou saindo de lá por não chegar a um acordo financeiro para renovar o contrato. Enquanto o Paul Heyman trabalhava como uma personalidade televisiva da ECW, sendo o manager da Hot Stuff International, como eu contei no último episódio, ele tocava internamente outro projeto, que era o World Wrestling Network, a WWN, não confundir com o grupo da Evolve lá. Esse era um projeto do Jim Crockett, que havia vendido a WCW para a TBS e estava no fim da cláusula contratual que impedia ele de ser concorrente da sua antiga empresa. Então ele fundou essa network. O Heyman, depois da suspensão que teve, acabou chegando a um ponto da desilusão que ele cogitava mudar o rumo da carreira dele. Ele queria ser uma personalidade do rádio lá em Nova York. Só que a proposta do Jim Crockett foi tão sedutora que ele acabou aceitando. Porém, ele acabou não sendo capaz de cumprir o seu papel como um todo, uma vez que o seu trabalho na ECW parecia ser mais estável, então ele optou por assumir um compromisso com o Todd Gordon. Mesmo assim, ele ainda ficou vinculado com a WWN. Em 14 de maio de 1993, estrearia na ECW Arena o Hulk, um dos Road Warriors, que na época ele já estava se revezando em lutas em empresas independentes e também no Japão, só que sem o seu companheiro de dupla que estava lesionado. No Japão ele formou os Hellraisers, tendo como companheiro de dupla o Kensuke Sasaki. Nesta noite também houve o aparente primeiro cântico de Holy Shit na história do wrestling em uma arena. Tudo isso durante um combate entre o JT Smith e o The Dark Patriot. O Patriot empurrou o Smith quase 20 pés acima do chão, direto no chão de concreto, e voou em cima dele. Esse que foi o primeiro grande spot da história da empresa. Enquanto isso, internamente, a influência de Memphis continuava a imperar. O Gilbert trouxe para a ECW Kevin Lawler, filho de Jerry the King Lawler. Ele veio para trabalhar como árbitro e também para ter sua influência lá nos bastidores. Neste momento da história, a empresa já apresentava uma intenção de fazer regularmente house shows na Filadélfia. Nesse curto período de atividade que eu falei aqui nos vídeos já era evidentemente o mais lúcido e com mais perspectivas de futuro que eles já tiveram. Enquanto isso, o Independent Wrestling ia de vento em popa igual ao Titanic. Em maio de 93, 3 shows independentes não conseguiram somar sequer 50 fãs lá no Texas. Isso você somando as 3 noites, não é que conseguiu chegar em 50 numa noite, não, nada disso. Você soma o público das 3 noites e não dá 50 pessoas. A WWF estava lutando para encontrar uma figura para substituir o Hulk Hogan. E a WCW estava lá conseguindo a proeza de conseguir menos dinheiro na Filadélfia do que a própria ECW. E para economizar gastos, eles gravaram 12 semanas de programação em um único final de semana lá no Disney World na Flórida. Isso lembra você de alguma empresa atual? Na época, a principal rivalidade da ECW era Eric Gilbert versus o veterano Terry Funk, que lutava por lá entre as suas turnês no Japão. Pela enésima vez ele se reinventou e estava aparecendo lá como um antigo pistoleiro. Pouco antes do enfrentamento que coroaria oficialmente o Eric como o rei da Filadélfia, em junho de 93, Terry Funk enfrentou a Atsushi Onita no Japão e colocou 41 mil pessoas lá no Kawasaki Stadium. No mesmo show em que o Gilbert derrotou o Terry Funk, houve uma treta maligna. Vocês lembram aí do caso da Angel e os
mamilos polêmicos que eu contei aqui alguns dias atrás, né? Pois é, eles levantaram uma séria confusão pra empresa naquela noite. O Gordon disse pra todo mundo, entre imprensa e os responsáveis da comissão atlética, que não sabia que haveria a tal da nudez. Apesar de ser uma desculpa bem vagabunda, visto que foi ele que deu aval pra que aquilo acontecesse, deu tudo certo e eles não tiveram que parar de fazer shows na ECW Arena. Enquanto isso, o Gilbert se envolvia cada vez mais na empresa, comprando 49% dela em julho de 93. A WWN do Jim Crockett deu uma empolgadinha naquela época e o show que eles teoricamente gravariam no Texas acabou se tornando apenas um live event. O relacionamento trabalhista do Crockett com o Heyman estava prestes a causar um grande impacto na ECW. Impacto também causou a estreia de Shane Douglas, que aconteceu nas gravações de 8 de agosto de 1993. Por muito tempo conhecido como um babyface, ele veio como heel e ficou ao lado da Hot Stuff International. Mas essa história eu só conto no próximo episódio da série A História da ECW. Todos os roteiros dessa série estão sendo baseados nesse livro que tá aparecendo aqui na tela. E eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma novidade e que vocês passem nos links que estão aqui na nossa descrição. Tem muita coisa boa por aqui. Eu volto em breve aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver. Tchau, tchau, galera! Fui!